Womb Blessing ou Bênção do Útero. Já ouviu falar? Eu trago aqui hoje a terapeuta Andressa Rotondaro, que vai conversar com a gente sobre esse assunto e explicar esse sistema de terapias energéticas tão fortalecedor para o universo feminino. Quer saber mais? Então bora lá! Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que te agradeço, Flávia. Para mim é um prazer estar aqui. Eu me identifiquei muito com a proposta desse seu projeto de poder levar para as pessoas o que é esse universo das terapias, que também é um caminho que eu venho trilhando há alguns anos. E cada coisa que eu faço, cada coisa que eu ofereço, cada passo que a gente dá juntos, para mim é encantador. Então, ter uma pessoa como você que nesse momento está distribuindo e tornando isso acessível para as pessoas é algo que para mim tem um propósito bem significativo. Andressa, vamos contextualizar aqui com relação à sua história, né? Como que você chegou, você é terapeuta, psicóloga, como que você chegou aí nessa terapia, nesse sistema de terapias? Bom, eu me formei em psicologia e me formei bem nova. Com 22 anos eu já estava graduada em psicologia, então eu digo que eu fui me tornando uma terapeuta com o passar dos anos. Eu comecei a minha carreira mesmo na área de recursos humanos, então tinha essa conexão com pessoas, com gostar de desenvolver pessoas, mas o caminho terapêutico ele foi se transformando dentro de mim à medida que eu também fui encontrando terapias como essa da Bênção do Útero. Então eu me lembro que em 2011, já são quase 10 anos, eu estava num momento muito desafiador no meu trabalho, aquela história assim de muito estresse, cabelo caindo, muita coisa acontecendo difícil. E aí eu recebi um convite de uma colega de trabalho para participar de um círculo de mulheres. E tá lá naquele ambiente, a gente fala que num círculo nós somos todas iguais e cada uma tem uma sabedoria para contribuir. Então tá lá naquele ambiente em que semanalmente a gente tinha trocas, aquilo abriu tanto a minha cabeça e me conectou também com coisas muito importantes dentro de mim, porque acaba que a gente se vê muito na outra, a gente vai descobrindo a nossa essência através dessas mulheres. Então eu comecei participando desses círculos e aí fui fazendo uma formação aqui, outra ali, e aí o fruto da minha caminhada virou esse trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu não tinha pretensão de trabalhar com mulheres, não era algo que eu tinha colocado lá como meta de carreira. Isso foi acontecendo. Inclusive doenças mesmo, desarmonias físicas que eu trouxe, na verdade hoje eu vejo que eram presentes para poder me colocar mesmo nesse caminho de levar consciência para essa potência feminina que nós somos. Eu acho que toda mulher que se aprofunda no seu autoconhecimento, em algum momento ela se depara com essas questões que são muito femininas. Então o meu trabalho ele foi sendo embasado muito por causa disso também, né? De poder levar essa luz para algo que era significativo para mim. E o que é, na verdade, a bênção do útero? Hoje mesmo eu estava dizendo para uma pessoa que me procurou que a bênção do útero ela é uma experiência muito mais do que a técnica. Eu posso dizer aqui que ela é um sistema terapêutico de despertar das energias femininas e dentro desse sistema terapêutico a gente tem ali algumas técnicas que numa conversa com a terapeuta a gente vai conduzindo com quem é a cliente, né? Numa sequência de sessões. E quando eu digo que ela é uma experiência, aí eu vou contar da minha primeira experiência, tá? Há alguns anos atrás, eu acho que foi em 2015, eu já vinha então nessa caminhada de mais conexão com o meu feminino, com as minhas questões como mulher, e eu senti que eu estava numa pegada boa, assim. E aí no final do ano eu fui fazer um exame de rotina e descobri cisto no meu ovário. E aquilo para mim foi uma surpresa e eu fiquei bem frustrada. E aí eu me lembro de ir na ginecologista e ela me dizendo que era para eu tomar remédio para parar de menstruar. Ou para eu engravidar, porque aí eu ia parar de menstruar também por um tempo. E aí eu disse para ela que eu não queria nem parar de menstruar e nem engravidar por causa disso. Então ela me disse que não tinha outra saída e eu disse que tinha sim, que eu ia procurar. E aí nessa época eu já tinha contato com outras terapeutas desse universo
E eu me lembro de eu encontrando assim a bênção do útero, marcando uma sessão com uma amiga terapeuta. Então eu cheguei na sala e aí tinha ali aquele lugar com uma beleza, assim, um lugar tão aconchegante. Eu estava precisando tanto daquilo, de um espaço aconchegante, de confiança para eu poder me abrir. Então, eu lembro de eu colorindo algumas coisas e as emoções vindo junto com aquilo que eu estava colocando em forma de arte. E aí depois eu fiquei um tempo ali recebendo, porque é uma terapia energética, então a terapeuta vem por imposição de mãos em pontos específicos do nosso corpo, e cada lugar que ela vinha em mim era algo que se abria, assim, não? Então é uma experiência muito sentida, porque uma das qualidades do feminino é o sentimento. E por algum tempo na nossa vida, não sei se isso já aconteceu com você, mas como eu vejo com as minhas pacientes, que a gente meio que se desconecta desse campo do sentir, do intuir. Então, naquela sessão, eu fui acessando isso de novo, essa qualidade mais intuitiva, esse lugar mais profundo dentro de mim de sentir. Então, foi uma experiência tão linda que quando acabou, eu disse para a terapeuta, nossa, que coisa mais linda, um dia eu espero poder oferecer isso para as mulheres. E aí no ano seguinte, a criadora da técnica, que é a Miranda Gray, ela veio ao Brasil e eu fiz a formação. Então foi aí que eu comecei, fruto da minha prática com a bênção. Fiz algumas sessões e cada sessão que eu fazia, eu percebia realmente esse despertar na prática. Esse despertar na prática me levou para a melhoria na relação primeiro comigo mesma, com a minha autoestima, me levou para olhar para a relação com a minha mãe de uma forma diferente, para a relação com a maternidade, para despertar coisas em mim que até então não tinha despertado, com a minha sexualidade também. Então eu percebi que sutilmente esse caminho terapêutico foi abrindo portas dentro de mim, e é isso que eu vejo esse sistema contribuindo para as mulheres. Essa terapia energética é independente da mulher ter um útero ou não? Sim, a gente considera o útero, primeiro assim o termo, né? Bênção do útero. Então, considera que a palavra bênção, ela tem um sentido como tornar algo sagrado novamente. Então, tirar algo que é ordinário e devolver para o extraordinário. E útero representando aquilo que é o que a gente tem, que representa a nossa essência mais feminina, porque todas nós temos ou tivemos, né, para quem já retirou o útero, mas temos esse útero energético, esse ventre, e que representa a essência feminina. Então, devolver a sacralidade para a essência feminina. Independe se eu tenho um útero físico ou não, porque a parte energética a gente vai carregar para a nossa vida toda. Em se tratando de terapias energéticas, como o Reiki, por exemplo, né, que também é um trabalho com energias, a gente precisa considerar que nós não temos só esse corpo físico, nós temos corpos mais sutis. E essa terapia ela vai atuando nesses corpos mais sutis, assim como os florais atuam, assim como o Reiki atua, em campos mais sutis, porque toda desarmonia ela começa primeiro nos campos mais sutis até chegar no nosso corpo. E na prática, como é tratada, né, a terapia? São encontros individuais, no coletivo? Então, esse sistema terapêutico ele foi desenvolvido por essa terapeuta inglesa que é a Miranda Gray. Ela tem um estudo assim sólido, consistente nesse campo do feminino já de muitos anos. E aí, com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo esse sistema. Ela começou com a parte em grupo, que são as bênçãos mundiais do útero. Então, 5 vezes ao ano, as mulheres se reúnem no mundo todo para poderem participar de uma meditação, de vivências coletivas que se chama a Bênção Mundial do Útero. Cada uma tem uma temática. Essa parte em grupo, ela também faz parte desse sistema. E aí existe esse caminho coletivo, em que é uma energia maravilhosa de cura em grupo, e um caminho individual, em que eu vou olhar para as suas necessidades, para o que são as questões que você carrega.
E aí as sessões, elas são estruturadas geralmente em 1h30 de duração, porque tem uma parte em que a gente conversa. Cada terapeuta da bênção do útero, ela vai trazer a sua essência, né? Cada formação que a gente leva muito do que a gente é. Então, falando por mim mesma, como psicóloga, como terapeuta que eu sou. Então, eu vou abordando temas ligados ao nosso feminino, ao nosso universo feminino e despertando a nossa consciência para a nossa ciclicidade, porque às vezes a gente nem percebe como a gente tem essa energia cíclica ao longo do mês. Eu digo que são 4 mulheres que vivem dentro da gente e elas têm a ver com as energias das estações. Então tem uma mulher que tem mais a ver com a primavera, outra tem mais a ver com o verão, outra tem mais a ver com o outono, outra com o inverno, e isso tem a ver com o nosso ciclo menstrual. Os encontros da Bênção Mundial, eles também vão ter a ver com essas energias. A gente vai se familiarizando com elas e vai tomando posse disso dentro da gente. E o caminho individual, ele também vai ter técnicas que vão equilibrar essas energias dentro da gente. Então tem um caminho que a gente fala que ele equilibra, ele dá suporte, reabastecimento energético. Eu falo que às vezes os nossos reservatórios eles vão diminuindo e a gente precisa de reposição. Então tem um caminho que vai por aí, que a gente pode se aprofundar nesse sentido, e um outro caminho em que vai me gerar transformações necessárias, vai me ajudar a desbloquear áreas da minha vida que eu preciso. Então podem ser áreas ligadas ao meu relacionamento com um companheiro, ou com a minha família, ou com a minha sexualidade, ou na carreira. Então, tem transformações que muitas vezes eu preciso viver e que eu posso ter técnicas que me ajudem nisso. Então, é esse conjunto de técnicas que cada mulher vai passar por elas de uma forma, porque é um caminho terapêutico intuitivo também, assim como é o feminino, e que a terapeuta ela vai guiando nisso. O que a técnica trata aí no universo feminino? Bom, o nosso universo feminino, ele está sendo descoberto a cada dia por nós. Não é algo que a gente aprende nas escolas e a gente foi se desconectando desse universo feminino, não só nós, mas as nossas mães, as nossas avós. Imagina, assim, trazendo em forma de história, imagina que você nasce e ganha um espelho da sua mãe. E é um espelho que foi passado de geração para geração. E esse espelho que você ganhou, que era da sua mãe, que era da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, ele é um espelho embaçado. A única forma de você se ver é através desse espelho, mas ele é embaçado. Isso é a maneira como a gente se conecta com o nosso feminino hoje em dia, de forma distorcida, embaçada, de muitas crenças, de muitos padrões que foram sendo passados de geração a geração. É meio estranho imaginar, mas há pouco tempo atrás, eu acho que ainda tem lugares que as mulheres não podem nem sair na rua quando elas estão menstruadas. Imagina eu negar o meu sangue, eu não querer menstruar, de certa forma eu estou negando a mim mesma. E aí essa terapia da bênção do útero, ela vai desembaçando esse espelho. A cada sessão, a cada grupo que eu participo, desembaça mais um pouco o espelho, até que eu me vejo nele. E aí, quando eu me vejo ali por inteiro, pode me causar um maravilhamento, mas ao mesmo tempo um estranhamento, porque não é algo muito tão natural, né? Eu ainda carrego padrões sobre o que é ser mulher. E aí começa um caminho muito bonito e profundo, né? De poder me liberar de crenças que eu carrego sobre o que é certo, o que é errado, sobre ser mulher. Curar padrões ancestrais, coisas que a minha mãe carregou, a minha avó carregou. Curar traumas. Então, eu posso ter traumas nessa vida, de abusos físicos, emocionais, seja de um relacionamento amoroso ou dentro da minha família. Eu posso, porque a gente fala que a gente carrega no ventre mesmo energético essas memórias. Eu posso carregar padrões, por exemplo, uma mãe
ou avós, mães que foram muito batalhadoras e que precisaram suprimir ali o que elas sentiam para poder viver numa vida mais dura. Isso vai sendo passado de geração em geração. Então a gente aprende a caminhar no mundo de forma mais dura sem nem às vezes ter consciência que a gente está agindo assim. Então ajuda a suavizar essas asperezas, essas cascas grossas que a gente vai carregando. A nossa sexualidade também ainda é um tabu para nós, porque a gente foi se desconectando inclusive do nosso corpo. Seja lá qual é a formação religiosa que a gente teve, eu tive uma formação mais católica e a imagem que eu tinha ali de Eva não era nada boa. Uma mulher lá toda tentadora, ferrando com a vida do Adão. Então a gente aprende isso, que a gente é toda errada. E a Maria, a mãe Maria, é uma santa que eu nunca vou conseguir ser igual a ela. Então tem muita coisa da nossa sexualidade também que é mais humana, inclusive de aprender a voltar a se conectar com o corpo que a gente precisa curar. E que esse sistema ele vai ajudar. O sistema ele não é milagroso, tá, gente? Eu vejo ele como parte de um caminho terapêutico que a gente escolhe trilhar e que passo a passo vai desembaçando esse espelho. Então, às vezes a gente acha que a gente está aberta, que a gente está responsável pelo nosso processo terapêutico, mas ainda não. Às vezes as mulheres falam, desculpa, tô chorando aqui. Eu falo que maravilhoso poder chorar, poder estar num lugar onde eu não tenho nenhum resultado para encontrar. Eu só tô encontrando comigo mesma, deixando as minhas águas rolarem. Aí vai abrindo. E é camada por camada. Uma coisa que eu não disse que é vital, assim, nesse tipo de trabalho que eu faço, é que é uma terapia que devolve para nós a gentileza com a gente mesma. Porque às vezes a gente aprendeu a ser muito dura, a se cobrar muito. E outro dia eu li que a autocobrança também é uma forma de abuso. Então a gente vai se cobrando em como a gente tem que ser e fica dando uma sensação de insuficiência na vida, né? Então, aos poucos a gente vai se abrindo e vai sendo mais gentil com a gente mesma, porque quando eu sou mais gentil comigo mesma, quando eu vou me tratando realmente com mais amor, aí eu posso também me doar para os outros desse lugar em mim que ele transborda, né? E eu quero que você fale aqui pra gente sobre a bênção mundial do útero. Qual o significado? Bom, na prática a gente tem esse caminho em grupo. As bênçãos mundiais do útero, elas ocorrem 5 vezes ao ano. A próxima vai ser em agosto. Então a gente tem esse caminho em grupo. Já são mais de 200 mil mulheres conectadas no mundo todo. A bênção está presente em mais de 150 países. A Miranda faz um trabalho aí realmente de disseminar essa consciência amorosa de uma forma muito boa. E aí tem esse caminho individual também. A mulher que faz a formação assim como eu fiz, a gente tem níveis de graduação, tem processo de integração. Você que já fez terapias, você deve perceber isso, que a gente passa por um tempo integrando as energias daquilo que a gente fez, né? Então, com a bênção do útero, a mesma coisa. Quando eu fiz a formação, a gente passa um tempo integrando. Cada bênção do útero que eu ofereço, eu também passo por um processo de integração junto com essa mulher. Então, é um caminho de desenvolvimento não só emocional, mas espiritual também, de conectar a gente com a nossa alma. E aí tem os encontros individuais. Como eu disse, eles vão durar em torno de 1h30, a mulher vai chegar, a gente vai conversar um pouco, eu pessoalmente vou desenhar com ela o que é um plano terapêutico, de como vão ser essas sessões. Isso vai acontecer de forma orgânica, trazendo também outras técnicas. Eu falo que é como se eu tivesse uma prateleira invisível, assim, que a gente vai colocando as técnicas. Geralmente a gente começa pela sessão de cura do útero. A cura do útero é aquela que eu disse que vai equilibrar primeiro as nossas energias femininas. A gente compreende que nós temos 3 centros energéticos principais. Um ligado à nossa intuição, o outro ligado à capacidade de sentir e esse poder do ventre, de criar, de realizar. Então,
A cura do útero ela vai trazer equilíbrio para esses 3 centros energéticos, e no centro do útero é onde vivem essas 4 mulheres, que são esses 4 arquétipos do feminino. Então é aí que a gente vai tendo consciência na prática da nossa ciclicidade, como é que essas energias atuam dentro de nós. Tem a ver com o nosso período de pré-ovulação, ovulação, o período pré-menstrual e o período menstrual. As mulheres que não menstruam ou que tomam anticoncepcional, elas também podem e devem passar por essa terapia. A forma de conexão ela vai ser energética da mesma forma. E me conta, você também faz os encontros aí do Círculo da Lua Cheia. Fala rapidamente aí pra gente sobre esses encontros. Eu, inclusive, participei desse encontro, foi maravilhoso, uma meditação, foi 1h30 em conjunto com mulheres de energia muito grandiosa, e a gente fez uma meditação junto. Você sabe que antigamente era muito comum as mulheres se reunirem na lua cheia, porque a lua cheia, ela representa o arquétipo da grande mãe. Ela está lá no auge da radiância dela, brilhando para nós, e isso também vai potencializar a nossa conexão com a nossa plenitude, com a amorosidade que existe em nós. Então, nós nos reunimos na lua cheia por isso. A bênção mundial do útero também acontece na lua cheia. E já tem algum tempo que os encontros da lua cheia eles têm acontecido também, porque é uma forma da gente ter sustentação energética. Em cada encontro da lua cheia a gente trabalha com uma cor. A gente fala que na lua existem todas as cores do arco-íris e que cada mês a gente traz a qualidade de uma cor. A cor desse último encontro da lua cheia, ela ajudou a gente a suavizar as nossas intolerâncias, a acalmar o mental, a trazer um suporte energético para lidar com situações estressantes. Então, trazendo um exemplo prático de como acontece. E você pode fazer esses encontros na sua casa, dá para entrar no site da Womb Blessing e baixar as meditações, ou você pode participar com uma Moon Mother. A gente fala que a terapeuta que faz a formação, ela é a Moon Mother, que é a Mãe Lua. E aí cada Moon Mother vai levar também as suas técnicas. Hoje a gente teve roda de cantos, então cada uma vai enriquecer do seu jeito. E Andressa, qual dica que você dá para as mulheres dentro aí da terapia, sendo dentro da terapia ou não, mas para esse universo feminino, para esse fortalecimento aí das mulheres, né, no sentido aí da energia mesmo feminina? Uma dica importante que eu quero trazer é de poder se conectar com a nossa natureza. Essas terapias, elas mostram que a gente se desconectou da nossa natureza e que é possível esse resgate com a natureza. Então, a natureza como, né? Ainda mais agora em pandemia, a gente ficando dentro de casa, mas os 4 elementos, eles vivem dentro de nós. Então, eu posso me conectar com a terra através do alimento que eu como, levar intenção para isso. Eu posso me conectar com a água que eu bebo, saber que ela está vindo de alguma nascente, levar a intenção de que há a natureza ali também, seja tomando essa água ou tomando um banho. Eu posso me lembrar e agradecer por poder respirar um ar puro e me conectar com o ar, encher os meus pulmões de ar. E eu posso me conectar com o fogo, acendendo uma vela ou iluminando o fogo que existe dentro de mim através de uma oração, esse lado espiritual que o fogo nos traz. E eu posso me conectar, é claro, não posso deixar de dizer isso, com a Lua. A Lua é um portal de conexão com o feminino. A gente se esquece. Eu acho que toda menina, em algum momento da sua vida, se você for pensar assim, você deve ter flertado com a Lua. E aí, com o tempo, parece que a gente vai ficando tão ligado às nossas responsabilidades que a gente meio que se esquece dela. E a Lua traz uma sabedoria, ela traz essa sabedoria da ciclicidade. Nós somos cíclicas assim como a Lua, que cresce, fica cheia, mingua, fica nova. Então, essas energias acontecem dentro de nós todos os meses. Então, na prática, se conecte com os elementos, se conecte com a Lua. Você pode dançar com a Lua, conecta com o corpo.
E isso dicas assim para o nosso dia a dia, né? O espaço que eu criei, assim, a minha marca, minha filosofia de terapia se chama Simplesmente, que é a gente de fato trazer de volta a simplicidade de ser quem a gente é. Então, para mim, essas dicas elas são simples e ao mesmo tempo cheias de significado. E são bem úteis para a gente poder conectar com a nossa própria natureza. E além dessas dicas, eu posso aqui também trazer algo bem prático, da gente poder sentir como que é isso, de poder se conectar com o nosso corpo, sentir esse ventre energético que nós temos. Você topa aí comigo nisso e a gente contribui e compartilha para quem está assistindo? Com certeza! Então, a gente vai alinhar onde você estiver sentado aí, você vai alinhar a sua coluna, fechar os seus olhos, e aí você imagina que tem um fio te puxando aqui para o alto, que te dá uma sustentação. Sente os seus pés no chão e percebe como é que você está se sentindo agora. E vai respirando, observa como é que está a sua respiração nesse momento. Vai aprofundando essa respiração. Procura levar o ar primeiro lá para a barriga, enche a sua barriga de ar. Cada vez que você soltar o ar, você pode soltar também possíveis tensões físicas, possíveis expectativas, preocupações. Experimenta estar nesse espaço onde você, nesse momento, não tem nada para fazer, apenas respirar. E aí você vai abrindo espaço dentro de você. Se os pensamentos chegam, tudo bem. Experimenta não julgar o que você pensa, o que você sente, já praticar essa autogentileza nesse movimento de respiração. E cada vez que você inspira, vai levando gratidão para cada uma das suas células. Observa o seu corpo como ele é o veículo da sua alma aqui na Terra. Ele é como um templo sagrado e está tudo funcionando aí dentro. Cada órgão, seus ossos, suas veias, sua pele. Você não precisa controlar nada. Então respira, levando gratidão junto com esse oxigênio. E aí você vai levando a sua atenção lá para o centro do seu útero, para esse centro energético. Pode ser que você sinta uma pulsação, um calor, ou pode ser que você não sinta nada, tá tudo bem. Se você quiser, você pode até levar as suas mãos lá no ventre. Visualiza o seu útero, as suas trompas, os seus ovários. No alto da sua cabeça brilha uma lua cheia bem bonita que vai te banhando com uma luz pura, que vai te lavando, te abençoando, abençoando todo o seu ser, levando energias de cura lá para o seu ventre. E permaneça com essa conexão com o ventre, esse contato, que ele perdure, que seja uma porta que se abre para esses mistérios do feminino, para honrar essa potência que há em você, tanta luz que há aí dentro, tantas possibilidades em ser uma mulher, em ter um útero.
Você se vê fazendo um movimento de reverência, de agradecimento a esse portal energético que você possui, como fazendo as pazes com ele, como uma grande amiga que você acaba de reencontrar. E pouco a pouco você vai retornando, vai respirando calmamente, vai mexendo dedos das mãos e dos pés. Veja como o seu corpo quer se movimentar, pode ser que você queira dar uma espreguiçada, mexer o pescoço para um lado e para o outro, até que você abra seus olhos, veja como você está se percebendo agora. É um passinho que a gente deu e que a gente pode levar para o nosso dia a dia, dessa conexão com o corpo e de respirar mesmo, né? Dar uma pausa. Muito bom, Andressa. Muito obrigada pela sua participação no nosso canal. Eu que te agradeço, Flávia. Obrigada pelo seu carinho. Eu agradeço também ao universo por essa nossa conexão. Eu acho que as pessoas elas não chegam na nossa vida por acaso. Então você também é super bem-vinda ao Espaço Simplesmente. Espero que seja um encontro aí que se frutifique em muitas coisas boas. Também desejo muito sucesso na sua jornada com esse canal, que ele realmente cumpra esse papel de levar a luz de maneira suave, bonita, assim como você, né? De levar o que é da sua essência para esse canal que está nascendo aí. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dica, deixa aqui nos comentários pra gente, ou alguma outra terapia que vocês queiram saber também. E a gente se vê no próximo vídeo.